Sim, Pai. De glória em glória queremos, Senhor, que Tu te manifeste em nossa vida. Te exaltamos e te engrandecemos, ó Cordeiro Santo de Deus. Declaramos o Teu governo e o Teu senhorio sobre nossas vidas. Declaramos, Senhor, que nós nos submetemos a Ti, ao Teu querer, ao Teu propósito. Nos sujeitamos a Ti, Senhor, como igreja. Nos sujeitamos a Ti como homens e mulheres, cidadãos do Teu reino, Senhor. Venha a Tua vontade, venha o Teu reino sobre nós. Venha o Teu querer e propósito sobre a nossa vida, Senhor. Nós queremos ouvir de Ti através da Tua palavra, nos alimentar do Cristo, nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus, Senhor. Ei, aleluia, Senhor. Sim, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Amém, querido. Amém. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Dá um abraço quem está pertinho de você aí. Se não deu um abraço, não deu boa noite. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, graças a Deus, está tudo funcionando. Semana passada, onde queimou o HD na hora de começar o culto, depois queimou o cabo pelo VGA e não deu nada certo, mas não era para dar certo. Aí nós, essa semana, corremos para resolver. Quinta-feira nós viemos aqui, eu e o Renan. Aí não deu certo porque o notebook é antigo e o rapaz instalou o Windows 11, daí não funcionava o HDMI. Eu disse, oh, Jesus. Aí voltou para a manutenção, daí retornou ao Windows 10 e funcionou tudo, graças a Deus. Então o cabo agora é HDMI, estamos modernos, temos cabo HDMI, outro nível. Amém, queridos? Então assim vai, hoje está tudo funcionando, dá para ler ali, dá para rodar o vídeo. O famoso vídeo, nem eu sei o que está ali, quero ver. Vai ter escolinha hoje? Hã? Bom, vamos à palavra então. Queridos, hoje nós vamos falar dos 3 níveis, dos 3 tipos de obediência. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra aí em Filipenses capítulo 2, e a gente vai ler o verso 8, vamos começar por aqui e vamos falar de 3 tipos de obediência que estão lá na palavra de Deus. Ao final da palavra você vai ter que chegar à conclusão de que tipo de obediência é a sua. Amém? Então vamos ver, não sei nem qual é a versão que está ali. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Deixa marcado aí na sua Bíblia, se você trouxe Bíblia, e nós vamos falar sobre esses 3 tipos de obediência. A palavra de Deus está cheia de exemplos de pessoas que viveram esses 3 tipos de obediência. E nós vamos ver, querido, que tudo aquilo que a gente vive na nossa vida com Deus, ele tem uma consequência. Seja na obediência, seja na desobediência. Tudo tem uma consequência. Então, entre tantos modelos que a gente tem aqui, nós vamos começar falando de Adão e Eva. Em Gênesis 2:15 até o 17, nós vamos ler ali, vamos ver se você é bom de tino, assim, para interpretar o texto e me dar uma resposta. Presta atenção que eu vou perguntar, vamos ver se você me responde. Tá, Vinícius? Presta atenção. E tomou o Senhor Deus, nós vamos até o 17, tá? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeira pergunta: quantas regras Deus deu ao homem no jardim do Éden? Uma. Qual era a regra? Não comerás. Não comerás. Deus não disse não olhar, Deus não disse não tocar, Ele disse não comerás. E aí a gente vai ver que no capítulo 3, verso 12, o que acontece? Não é esse aí. Agora a pergunta é, presta atenção, e a Denise vai me responder, a Luna, a pastora Márcia. Eles obedeceram sim ou não? A obediência deles, como foi? Foi total? A obediência deles foi parcial? Ou não houve obediência? Não houve obediência. Eles simplesmente não obedeceram. Você tem que lembrar que os estudiosos dizem que esse tempo, o tempo entre onde Deus colocou o homem no Éden até a queda do homem, é chamado de inocência. Naquele tempo não havia o pecado. E o que fez Satanás? Entrou numa serpente e enganou, mentiu, distorceu o que Deus havia dito. E ele disse assim: Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque vocês serão iguais a Deus, vocês serão semelhantes a Deus. O homem era ou não era semelhante a Deus? Já era semelhante a Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas a palavra diz que ela foi, comeu, e o homem foi e comeu. O homem comeu porque quis, Eva comeu porque quis, nem Satanás, a serpente, não enfiou na boca deles: come isso aqui, eu estou mandando comer. Não, cada um por sua própria vontade foi lá e comeu do fruto. Mas nós vamos ver, primeiro, não teve então obediência. Segundo, eles tentaram se justificar. Depois de pecarem, depois de desobedecerem, depois de transgredirem uma única regra que Deus deu, eles tentaram se justificar. Então, no capítulo 3, verso 12, o que o homem disse para Deus? Vamos ler junto? Então, disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. O homem está culpando quem? E Deus. Olha, Senhor, eu comi, mas também a mulher que o Senhor me deu. Então ele se exime da sua responsabilidade e ele se justifica dizendo: foi a mulher que me deu. A mulher que tu me deste, ela que me deu para comer, eu comi. O que eu ia fazer? Eu comi. Aí Deus se vira para a mulher no verso 13, e a mulher diz o seguinte: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então a mulher podia também, como homem, podia ter dito: não, eu realmente eu comi, fiquei atraída pela fruta e tal. Mas a mulher também jogou a culpa sobre a serpente. Então os dois tentaram se justificar porque desobedeceram, porque transgrediram uma única lei, uma única regra que Deus estabeleceu. A pergunta é: houve consequência pela desobediência deles? Houve consequência. Até hoje a gente colhe a consequência da desobediência de Adão. Toda a humanidade que nasceram, os filhos de Adão, todos eles até hoje nascem com o pecado está no homem. Recentemente eu vi matéria que os cientistas chegaram à conclusão que todo ser humano que existe na face da Terra tem origem de uma única mulher. A ciência comprovando que já está lá na palavra, de
Agora, o que diz verso 24 desse capítulo 3? Qual foi a consequência do pecado do homem? E havendo lançado fora o homem, fora da onde? Do Éden, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, agora o homem pecou, e se o homem desejasse agora comer da árvore da vida, o que aconteceria? Ele permaneceria em pecado eternamente. Não sei se você entende que a árvore da vida representa quem? Cristo. E a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, representa o diabo. Então o homem havia agora pecado, o homem agora caiu. Qual foi a consequência então? Primeiro, ele é expulso do Éden. Sendo expulso do Éden, ele perde a comunhão com Deus. Ele não tem mais a comunhão com Deus. Deus vinha todos os dias. Agora, Deus vinha todos os dias no final da tarde para conversar com eles, para saber e tal. Agora não havia mais essa ligação, essa comunhão entre Deus e o homem. E é como diz a palavra de Deus, que o pecado cria uma separação entre nós e Deus. O homem agora então, ele foi destituído da glória de Deus, ele perdeu a comunhão com Deus, e o pecado traz até hoje consequências sobre toda a humanidade. Então nós vemos um único pecado, uma única desobediência, gerando consequências até agora, porque uma pessoa, porque um casal, porque o primeiro homem e a primeira mulher decidiram desobedecer completamente aquilo que Deus havia dito na sua palavra. Então nós temos o primeiro caso, não houve obediência. Deus falou e eles não obedeceram. Deus pediu e eles não quiseram obedecer. O segundo texto está em 1 Samuel capítulo 15, no verso 3, quando Deus dá uma ordem para Saul, para o rei Saul. Deus dá uma ordem para o rei Saul. Essa ordem que Deus dá para o rei Saul, ela é dividida em algumas partes. Deus diz assim: você tem que fazer isso. Deus deu uma ordem para ele e que dizia assim: ó, vai, pois agora e fere a Amaleque. O que quer dizer ferir Amaleque? É matar mesmo, para matar. Mata o rei Amaleque. Ele vai dizer: eu não perdoe, não tenha dó. Por que Deus mandou matar o rei Amaleque? Quem é que sabe? Quem é que lembra? Os israelitas no deserto. Porque eles atacavam os israelitas no deserto, e Deus disse: não haverá descanso enquanto não riscar o rei Amaleque da história. Deus havia dito isso. Agora então vem o primeiro rei e eles vão para a guerra contra os amalequitas, e Deus diz: você vai e você mata o rei. E o que mais? Não destrói totalmente a tudo que tiver. Você mata o rei, você destrói tudo que tiver dos amalequitas. E Deus dá uma ordem e diz assim: ai meu Deus, porque o que Deus dizia? Se ficar uma pessoa, se ficar uma família, essa família vai trazer para Israel os seus costumes religiosos, os seus hábitos religiosos, a sua idolatria, tudo que eles faziam. Então Deus dizia: tem que tirar tudo. Por isso que Deus dizia assim: ó, vocês não podem casar com as pessoas que vivem nessa terra, vocês têm que casar entre o povo de Israel. É um alerta para quem quer casar. Eu vou casar, vou arrumar um namorado lá de fora. Esses moços da igreja nem tem pegado, tem que ser lá de fora. Tem que ser de fora. Aí Deus está dizendo: não, meu filho, não é assim. Vamos lá. Porém, matarás desde o homem, a mulher, os meninos, os crianças de peito, os bois, as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Ou seja, tudo. Você vai, Saul, você vai para a guerra, você vai vencer a guerra, mas você tem que fazer desse jeito. Aí nós vamos ver, então eram várias coisas. No capítulo 15, versos 7 ao 9, o que acontece? Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá. Bom, tem os parentes ali, amor, Avilá.
desde Avilá, até chegar a Sur, que está de frente do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. O que Deus mandou fazer? Mandou matar. Não tenha dó. Aí ele tirou o rei, ele tirou vivo. Porém, todo o povo ele destruiu o fim da espada. Depois do verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. A pergunta é: Saul obedeceu o que foi dito? Totalmente? Ele não obedeceu nada? Obedeceu em parte. Então a obediência dele foi parcial, foi em partes. Um pouco ele fez, outro pouco não. Aí Deus vem para ele e pergunta. E aí, veja que lá em Adão se estabeleceu uma prática de se justificar. Se diz que quem é bom de se justificar é ruim em se arrepender. Seria mais fácil o homem ter dito: eu pequei. Seria mais fácil a mulher ter dito: eu pequei. Seria mais fácil Saul ter dito: eu pequei. Mas vamos ver o que Saul fala. Capítulo 15, verso 15 e depois o 21. O que ele diz lá? É mais rápido, né? Para entrar agora ali, né? Que bom, né? Agora a gente está na era, sei lá. Estamos no foguete aqui agora. Estamos no foguete tudo ligeiro. Até a piscina está mais feliz ali agora. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Deus mandou separar alguma coisa? Não. Então, agora Saul estabelece, ele cria um precedente no meio jurídico disso. Saul estabelece uma jurisprudência, onde alguém diz, em desobediência, alguém diz: eu fiz isso porque é para o Senhor. Eu fiz isso porque é para o Senhor. Nós não obedecemos porque nós pegamos as melhores ovelhas, o melhor gado, para oferecer a Deus. Que é quando alguém peca, quando alguém falha, mas quer dar esse um ar espiritual para o erro, entendeu? O ar espiritual para a burrada que fez. Não, eu fiz, tá certo, eu não matei, mas eu fiz porque é para o Senhor. Eu já vi pessoas que falam assim, fazem as burradas, aí bate no peito e diz: mas eu fiz porque é para o Senhor. E Deus está vendo eu? Não, me tira dessa aí, me tira fora, não tem nada a ver com isso. A obediência de Saul foi parcial. Deus não pede que a gente tenha uma obediência parcial, porque da mesma maneira que a desobediência integral de Adão e Eva houve consequência, a desobediência parcial ainda mais, que se torne uma prática constante, porque não é a primeira vez que Saul desobedece, não é a primeira vez que Saul comete vamos dizer, um engano, para não dizer um pecado, né? Que ele comete uma burrada de desobedecer a Deus. Não é a primeira vez. Então também houve consequência. A justificativa dele, irmão, quando uma pessoa faz alguma coisa e ela diz assim: mas eu estou fazendo para o Senhor, parece que é uma justificativa boa, certa, correta, porque afinal de contas é para o Senhor, mas é desobediência igual. Não deixa de ser desobediência. Aí diz o que? Qual foi a consequência? Verso 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, a obstinação como a iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor
ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então o que o Senhor fez? Ele descartou Saul por uma constante prática de desobediência. Ele descartou Saul. Outro homem, no caso Davi, foi ungido como rei. Saul, se alguém já teve a oportunidade de assistir a série A Casa de Davi, alguém assistiu? Quem assistiu A Casa de Davi? A Casa de Davi. Ali eles retrataram muito bem o que acontece com Saul quando o profeta Samuel diz para ele assim: agora, meu filho, Deus já te rejeitou. E vai vir um espírito para te perturbar. E aí Saul fica assim, endemoniado. Se vocês não tiverem vontade de vir, não vou contar muito para você ver. É muito bom a forma que ele retrata, a maneira como Saul fica perturbado e como Davi vem. Ele é chamado para tocar, para acalmar aquela perturbação em Saul. Mas nós vemos que a desobediência gera consequência. Não importa se ela é parcial, não importa se ela é imparcial. Se você está desobedecendo em alguma área da palavra de Deus, vai ter consequência. Pode ser boa e pode ser ruim. E quanto mais a gente tenta se justificar, quanto mais a gente tenta dizer, mas é que é isso, mas é que é aquilo, porque as oportunidades estão aí para você, não aparece oportunidade de você pegar. Deixa eu perguntar, porque eu vejo que aqui são todos muito santos, gente. Não aparece oportunidade para você pegar? Quem aparece? Levanta a mão. Não, porque é só para mim? Não, porque para mim aparece. Olha o que aconteceu esses dias. Eu vou contar, não é segredo. Eu não faço segredo das coisas que acontecem. A primeira pessoa que eu conto é uma pastora. Não vou te citar nome. Fui atender uma cliente, uma tarde, 3 horas da tarde. A cliente veio me atender de camisola. Uma camisola bem curtinha. A primeira vez que ela me viu, ela tomou um susto e correu para dentro. Eu achei que vai vir com a mulher, sei lá, não percebeu que era hora de eu chegar e tal. Enfim, tá. Fui lá, limpei a piscina, fiz o que eu tinha que fazer. E aí eu tinha que receber. Aí tinha que falar com ela. Aí lá no fundo da casa tinha um lugar assim que na rua não dá para ver, mas era na rua também. Lá está elas. Continuava naquele traje, com o bebê no colo. Aí ela queria conversar comigo. Aí ela sentou. Aí o bebê no colo, puxava aquele troço, puxava. E eu tinha que falar com ela assim meio de lado, né, para não ficar de frente, porque as carnes estavam expostas. Então, irmãos, assim, a criança puxava aquela alça para um lado, aí caía a alça. Aí a criança esticava as pernas assim, aí aparecia a parte de baixo. Aí não dá. Aí eu tinha que ficar de lado, tinha que falar com ela de lado assim, e até ela me pagar e ir embora. Quer dizer, as oportunidades estão aí, irmãos. Eu podia fazer o que muitos homens fazem, afinal de contas eu sou homem, e tal. Mas existe um negócio chamado temor de Deus. Você já ouviu falar de temor de Deus? Você sabe o que é o temor de Deus? É saber que Deus vai cumprir a sua palavra, quer para o meu bem ou para o meu mal. E eu vou dizer uma coisa para você, vou dar uma dica para você. Todo mundo pode fazer, mas vai você fazer para ver o que acontece. No outro dia vai sair nas redes sociais, pastor ataca uma mulher, pastor comete estupro. Olha, até estou vendo. Então, irmãos, o melhor é você ficar na tua. Põe as barbas de molho, vai te converter, segura tua onda, não dá chance para o pecado, porque qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa errada. Não dá nada, irmão, não dá nada. Mas você é filho de Deus, e Deus disciplina os seus filhos. Se você fizer isso aqui, ele te pega. Então é melhor não dar chance para o diabo. Então existe um negócio chamado temor de Deus. É por causa do temor de Deus que a gente tem que pensar: e se eu fizer tal coisa? Se eu fizer tal outra coisa? Se eu não sei o que? Então a gente, deixa a barba de molho, porque eu não estou nem aí para Deus botar o pé no meu pescoço, Então vamos seguir em frente, vivendo na obediência.
Mas Saul foi descartado. Outro homem foi colocado como rei. Davi espera 15, 20 anos para poder sentar no trono. E esse tempo todo Saul está cada vez mais endemoniado, até que Deus o tira do trono. Saul vai cometendo erro após erro, erro após erro, erro após erro, erro após erro. Ele vai se afundando ainda mais no pecado, ao invés de se arrepender. Irmãos, arrepender-se não custa nada. Arrepender-se não custa nada. Agora vamos ver Filipenses 2,8, que a gente já leu no começo. Filipenses 2,8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como foi a obediência de Jesus? Completa, total, perfeito. Mas aí o Senhor diz, você pode dizer assim: ah, mas o Senhor está falando de Jesus, né, pastor? Ah, tá. Então vamos ver se você lembra de uma pessoa, pelo menos na Bíblia, um personagem que Deus deu uma palavra e apenas por aquela palavra a pessoa viveu a sua vida inteira em obediência àquela palavra. Alguém lembra de alguém? Hã? José, quem mais? Noé. Noé é um exemplo assim extraordinário. Deus vem, não houve chuva, não havia chuva. Deus vem e diz para ele: Noé, vai haver chuva, vai vir o dilúvio, vai chover 40 dias e 40 noites, haverá um juízo sobre a terra. E Deus pega e diz para ele assim: você vai construir uma arca, vou construir uma arca desse tamanho, desse jeito, tá. Deus fala com Noé quantas vezes? Uma só. E ele trabalha 120 anos segundo aquela palavra de Deus, em obediência àquela palavra de Deus. A obediência de Noé foi plena. O obreiro chega atrasado, né? Vai ficar na frente. Que barbaridade. Mas voltando a Jesus, no verso 9, José, outro exemplo, preferiu sempre manter-se firme na palavra, não cedendo em nenhum momento, não abrindo exceções. Daniel é um outro personagem, que eles vão vivendo, irmãos, até vão sofrendo, vão vivendo a pressão daqui, pressão de lá, mas permanecem firmes em obediência à palavra. Verso 9 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Desses personagens que nós falamos, houve alguma justificativa da parte de Noé? Não. Alguém viu alguma vez na Bíblia que Daniel se justificou de ter desobedecido a Deus? Depois que sai da arca, Noé. Depois que sai da arca, sim. Aí nós temos Daniel. José, alguma vez? Não. Nenhum desses. Jesus se justificou de alguma forma? Teve algum motivo para se justificar? Não. Então qual foi a consequência? Porque a obediência também gera consequência. Qual foi a consequência? Deus deu a ele um nome, Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, de uma forma ao máximo, e ainda deu a ele um nome que é sobre todo nome. Hebreus 5:8 também fala de outra consequência da obediência de Jesus. 5:8 e 9. E ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Além de ser exaltado de uma forma tremenda, além de receber o nome que é sobre todo nome, ele se torna o autor da salvação, o autor da eterna salvação para todos que obedecem ao Senhor. Adão e Saul falharam porque eles adotaram um critério próprio. Eles entenderam que eles não precisavam obedecer. Eles podiam criar um critério próprio. E eles podiam também ouvir outras pessoas, ao invés de obedecer a Deus e a sua palavra. Eles estabeleceram o seu próprio juízo. Eles cederam aos seus próprios desejos, às suas próprias pretensões. E essas coisas foram maiores do que a palavra de Deus.
Deus disse alguma coisa, às vezes acharam que podiam fazer diferente, que podiam fazer melhor, que podiam ter um juízo melhor do que o próprio Deus. E ao invés de reconhecer o pecado, eles preferiram culpar os outros. Eles preferiram dizer: foi a mulher, foi a serpente, o povo pediu para a gente pegar e guardar para oferecer ao Senhor. Então aprenda, irmão, você falhar, se você pecar, e todos nós podemos pecar, e todos nós podemos falhar, qual é o caminho? Se arrepender, irmão. Às vezes a gente estuda o tribunal de Cristo, a gente vê como que Deus vai julgar, como que Cristo vai julgar alguns tipos de pecado, que a gente vê a dureza com que Cristo vai julgar, e aí as pessoas ficam assim: ai meu Deus, Deus vai fazer isso, Senhor. E aí eu digo: a pessoa está viva, a pessoa está viva, tem tempo para se arrepender, e ela está apavorada com a forma justa que Jesus vai julgar, e ela não cogita a possibilidade de se arrepender e abandonar o pecado. Ela já está esperando como vai ser o juízo de Deus, enquanto que a única coisa mais simples que existe é a gente se arrepender e abandonar o pecado, como Jesus fez com a mulher apanhada no adultério. Ela se arrepende e ele diz: vai, não peques mais. Só isso. A pessoa não precisa ficar com ele. Tá, pessoa, mas o que Jesus vai fazer? O que Jesus vai fazer, a forma de juízo será duro, será pesado, porque nós estamos vivendo agora o tempo da graça, da misericórdia de Deus, mas esse tempo vai passar, e depois que bateu as botas, não adianta a gente achar: não, mas aí Deus vai ser misericordioso. Como eu já ouvi alguém dizer assim: Deus tem que ser misericordioso, porque senão ele vai ficar sozinho lá no céu, não vai entrar ninguém. Não é bem assim, não. E a coisa mais justa que ele vai fazer para aquele que passa a vida inteira negando a Cristo e negando o Senhor e rejeitando o Senhor, enfim, é mandar para o inferno. O inferno é uma expressão do amor de Deus para com aqueles que a vida inteira rejeitaram a Cristo. Simples assim. É a forma justa que o Senhor vai fazer. O que a gente aprende então? A desobediência desses personagens é uma advertência para nós. A gente tem que saber que eles falharam, eles pecaram, e o pecado trouxe consequência. Nenhum pecado deixa de ter consequência, da mesma forma que toda obediência gera consequência, seja para o bem ou seja para o mal. Então a desobediência deles é uma advertência para nós, é para a gente ver e entender e saber: eu não preciso viver na desobediência, eu posso me sujeitar ao Senhor. Outra coisa, Deus nos dá o Espírito Santo. A gente olha para o padrão de Deus, a gente diz assim: mas é muito pesado, é muito difícil. Mas não depende só de você, não depende só da tua força, vai depender da ação do Espírito Santo na sua vida. E quanto mais você buscar a Deus, mais de Deus vai estar em você, e mais fácil vai ser para você viver a obediência, mais fácil vai ser para você dizer não para o pecado. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. Deus te dá ferramentas. Você tem oração. Eu estou tão fraco, pastor. Vai orar, irmão. Mas eu estou tão debilitado. Vai orar. Deus te dá a oração, Deus te dá o Espírito Santo, Deus te dá a palavra, Deus te dá a fé. Deus entrega para a igreja um diabo totalmente derrotado. E aí as pessoas ficam chorando, dizendo que não conseguem viver na obediência, enquanto que todas essas coisas estão à sua disposição. O que mais que a palavra de Deus? Se a gente cair, se a gente pecar, se a gente errar, seja por fraqueza, seja por ignorância, que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado, pedir perdão ao Senhor, e que a gente se liberte da estupidez de culpar os outros pelas coisas que a gente faz. Amém? E que a gente possa dizer: fui eu mesmo, eu que fiz, eu que falei, Senhor me perdoa. E o
o Senhor é misericordioso para com aquele que se rende diante dele, com aquele que se sujeita a ele. A gente não precisa agora dizer, não, agora eu pequei, então agora eu vou. Não, irmão, corre para o Senhor, vai para lá, se arrepende, chora, coloca o teu rosto sobre o pó, está no livro de Lamentações, coloca o teu rosto sobre o pó, ainda há esperança para aquele que se arrepende, ainda Deus ainda está ali para usar de misericórdia, para estender suas mãos, para usar do seu amor, para dar uma nova oportunidade, para dar uma nova chance, para dar a graça de você se levantar e ser um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer quando alguém se arrepende e se rende diante dele. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Ele? Você está sendo tentado? Você está sendo bombardeado por todo tipo de situação? Você está sem forças para dizer não? Você está cogitando a possibilidade de ceder ao pecado? Você está dobrando a aposta e achando que você vai poder pecar e que nada vai acontecer, que não haverá consequências? Corre para o Senhor, corre para a cruz, corre para Cristo. Deixa que Ele te dê graça, deixa que Ele te dê, que Ele te capacite para que você possa viver tudo aquilo que o Senhor quer que você viva. Vamos correr para Ele nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Senhor. Oh Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Nós vemos na Tua palavra que há muitas pessoas que têm uma total desobediência a Ti, Senhor. Nós vemos também que alguns vivem uma obediência parcial, Senhor. E vemos que outros vivem uma plena obediência a Ti, Senhor. Se sujeitam plenamente a Ti, Senhor. E nós vivemos tempos difíceis, ó Pai. Nós vivemos tempos em que as pessoas preferem viver a seu próprio querer, viver o seu próprio sonho, viver a sua própria vontade. E muitos querem, Senhor, distorcer a Tua palavra para que ela se torne acessível e que se torne fácil, Senhor, obedecê-la. Mas Tu disseste, o Senhor Jesus disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Tua palavra não muda, Senhor. E no reino dos céus ainda, o que mais importa é a nossa obediência a Ti, Senhor. Por isso ajuda-nos nesses dias, Senhor, nesse tempo, nessa época, para aprendermos a viver em obediência. Que nós nos levantemos nesses dias como cidadãos do reino, Senhor. Que possamos viver uma plena obediência a Ti, Senhor. Que possamos levar para a cruz as áreas que estão, Senhor, sendo atacadas pelo inimigo e nos seduzindo a ceder ao pecado. Que saibamos dizer não para o pecado, como disse José no Egito. Que saibamos dizer não para o pecado quando ele nos for oferecido, Senhor. Que saibamos sim nos submeter a Ti e a Tua palavra, mesmo que as pessoas zombem de nós, mesmo que as pessoas brinquem com o nosso modo de vida. Nos importa obedecer a Ti, nos importa obedecer a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos o Teu modelo nesse tempo, a sermos a Bíblia que as pessoas vão ler na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso trabalho, no lugar onde nós convivemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.